Se você conhece um pouco da Bíblia, deve ter ouvido falar na história da Torre de Babel e da confusão das línguas. Esta foi uma torre única, construída por Nimrod, neto de Cã, que era filho de Noé, com o objetivo de alcançar os céus. E o rei Nimrod reinou com segurança, e toda a terra estava sob seu controle, e toda a terra era de uma língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens se reuniram em conselho, e disseram uns aos outros: Venham, vamos construir para nós uma cidade, e nela uma torre forte, e seu topo atingindo o céu, e nos tornaremos famosos, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro. E a história continua, contando que, por volta de 600.000 homens se reuniram e habitaram sobre um vale a leste da terra de Shinar. E lá começaram a fabricar tijolos para construir a cidade e a torre. E a construção da torre era uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor, Deus do céu, eles imaginaram em seus corações guerrear contra ele e ascender ao céu. E Deus disse aos 70 anjos que estavam em pé diante dele, aos que estavam perto dele, dizendo: Venham, desçamos e confundamos suas línguas, para que um homem não entenda a língua do seu próximo. E assim lhes fizeram. 14 a 20 séculos antes dos persas, gregos e romanos reescreverem os primeiros mitos em seus próprios relatos de criação, a antiga terra da Suméria, conhecida como Shinar, mais tarde Babilônia, produziu relatos originais de escribas que detalharam como certos deuses desceram do céu. Às vezes em máquinas voadoras e às vezes através de portais mágicos associados a montanhas específicas. Essas histórias foram impressas em tabuletas de argila cuneiforme sumérias, usando pictogramas e outros símbolos para produzir o primeiro sistema conhecido de escrita e manutenção de registros. Os encontros fantásticos contavam como as visitas dos deuses levaram ao conhecimento científico e arcano avançado, que mais tarde foi codificado nos mistérios babilônicos e na adoração de Ishtar, Tammuz, Astarote e vários Baals. A maioria dos estudiosos hoje reconhece numerosos paralelos entre os relatos sumérios da criação e a chegada dos deuses com as histórias bíblicas da criação e da queda de Lúcifer e posterior incursão dos vigilantes. Gênesis, capítulo 6, bem como numerosos apócrifos bíblicos, afirma essa história de seres que desceram do céu para se representarem como deuses. E os próprios hebreus se referiam a esses chamados deuses como caídos, Benei Ha-Elohim, filhos de Deus, que mais notoriamente se misturaram com os humanos, dando origem a híbridos parcialmente celestes e parcialmente terrestres, chamados Nephilim. Mas os segredos dos vigilantes também incluíam algo ainda mais fantasioso, algo que os sobreviventes pós-dilúvio desejavam desesperadamente recuperar? Segredos angelicais de locais transdimensionais e navegação que existiam antes que a maior parte da vida na Terra fosse destruída pela água? É isso que estava sendo construído por Nimrod nas planícies de Shinar? Será que no momento em que Deus respondeu à construção da torre, já havia chegado a tal fase que os gigantes pós-diluvianos estavam passando pelos portais para serem reintroduzidos em nosso mundo? Foi dessa maneira que os gigantes estavam na Terra antes e depois do dilúvio, e porque Deus desceu para dispersar a construção da torre pouco depois? O nome Babilônia é derivado da forma grega do nome baseado na forma plural acadiana, Babi-Ilani, portão dos deuses. Em nítido contraste com sua reivindicação inerentemente divina, os antigos hebreus a usavam de maneira polêmica. Por isso se chama Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. De forma sarcástica, esse versículo liga o nome da cidade, Babel, com o verbo hebraico balal, que significa confundir ou misturar. O zigurate na Babilônia era conhecido formalmente como Etemenanque, a casa da plataforma fundação do céu e da terra.
A palavra zigurate é derivada do acadiano zikurato, torre do templo, um substantivo derivado de zakaro, construir alto. Os babilônios e seus predecessores, os sumérios, acreditavam em muitos céus e terras. Por exemplo, encantamentos sumérios do segundo milênio a.C. referem-se a 7 céus e 7 terras, possivelmente criados por 7 gerações de deuses. Dado que 7 céus fazem parte da cosmologia religiosa encontrada no judaísmo e no islamismo, a tradição suméria é surpreendentemente obscura. No mito sumério, a descida de Inanna ao submundo, a rainha do céu Inanna passa por um total de 7 portões, cada um cobrando um preço em poderes divinos. A estrutura sétupla é exibida quando o porteiro foi instruído a deixar os 7 portões do submundo serem trancados. Como a maioria das pessoas no mundo antigo, e ainda hoje, os sumérios consideravam as montanhas o elo entre os céus e a terra. Na tabuleta 9 da versão padrão do épico de Gilgamesh, Mashu é uma grande montanha coberta de cedros. Aparentemente, esta montanha sagrada se estende dos céus ao submundo. Na mesma tabuleta é dito: então ele alcançou o Monte Mashu, que diariamente guarda o nascer e o pôr do sol, acima do qual apenas a cúpula dos céus alcança, e cujo flanco chega até o submundo abaixo. Havia seres escorpião, vigiando seu portão. Como a palavra Mashu vem do acadiano para gêmeos, pode ser traduzida como 2 montanhas. A localização aproximada entre 2 montanhas apropriadas para serem chamadas de Terra de Cedro era a floresta entre o Monte Líbano e o Monte Hermon, cujo nome significa lugar proibido, que foi justamente o portal da descida inicial dos vigilantes e aprisionamento no submundo, de acordo com o antigo livro de Enoque. Como uma montanha feita pelo homem, o zigurate era um portal entre o céu e a terra. Por exemplo, o portão da cidade de Ninurta era chamado de Alto Portão da Cidade do Céu e da Terra. O zigurate, em Larsa, a casa do elo entre o céu e a terra. E Borsippa, a casa dos 7 guias do céu e da terra. E Ashur, a casa da montanha do universo. Estas eram todas estruturas megalíticas que compartilhavam o desejo mal concebido de construir uma escada para o céu, como o protótipo mencionado em Gênesis. O relato bíblico de Babel atribui a fundação da cidade a Nimrod. Os construtores queriam criar uma estrutura cujo topo pudesse alcançar o céu. Quando o Senhor desceu e viu o que estava acontecendo, ele disse: nada será impedido deles o que eles planejaram fazer. Esse é um comentário curioso, se o significado aqui é apenas que a torre alcançaria o céu. Pois veja bem, estruturas foram construídas em todo o mundo desde o início dos tempos, estendendo-se significativamente em direção ao céu. Atualmente, a estrutura artificial mais alta do mundo é o Burj Khalifa, com 830 metros de altura, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Mesmo assim, Deus não parece impressionado. A ambição de Babel parece necessariamente muito mais do que mera estatura e sugere uma apoteose. Até onde sabemos, nada mais suscitou uma resposta tão intrigante de Deus dizendo: nada será impedido deles o que eles imaginaram fazer. Ou uma tradução como: nada que eles se proponham a fazer agora será impossível para eles. E o que Nimrod imaginou fazer? Construir uma torre cujo topo penetraria Chamaim, a morada dos vigilantes, e de Deus. Tudo leva a crer que, sob a liderança de Nimrod, as primeiras sociedades pós-dilúvio estavam obviamente tentando se reunir com os seres espirituais caídos, que estavam dentro de sua memória histórica recente. Eles estavam à beira de alcançar seu objetivo principal, não apenas construir uma torre, mas romper uma barreira para o próprio reino do céu.
Essa torre permitiria aos homens realizar suas imaginações mais sombrias. E o que eles tinham imaginado fazer? Simplesmente renovar seu contato com os filhos de Deus, como seus predecessores haviam feito antes do dilúvio. A torre não era necessariamente um dispositivo que faria com que homens se tornassem deuses imediatamente, mas um canal intradimensional que, mais uma vez, traria a assistência dos vigilantes que fariam os homens deuses como eles mesmos, através do conhecimento que eles forneceriam. A principal ofensa dos vigilantes, além da procriação ilícita com humanos, foi a promulgação de conhecimento proibido, armas e tecnologia perigosa. As origens da astronomia ocidental podem ser encontradas na Mesopotâmia, e todos os esforços ocidentais nas ciências exatas são descendentes diretos dos astrônomos da Babilônia. Esses avanços sugerem a influência dos vigilantes. Se assim for, então talvez a notória torre envolvesse uma fantástica tecnologia angelical que permitiria a Nimrod realmente fazer o impossível. Atualmente, no local onde deveriam estar as ruínas da torre, não existem vestígios de sua existência. Porém, uma passagem no livro de Jasher sugere que esta se encontra nos ares. E quanto à torre que os filhos dos homens construíram, a terra abriu a boca e engoliu uma terça parte dela, e um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E o outro terço foi deixado para este dia, e é daquela parte que estava no ar, e sua circunferência é de 3 dias de caminhada. Outra passagem, em Apocalipse 8, também atesta essa possibilidade. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, e a terça parte do mar se tornou sangue. Assim como vimos, um grande monte pode ser um zigurate, uma montanha artificial construída pelo homem. E se um grande monte foi lançado no mar, significa que estava no alto. Do contrário, fosse realmente uma montanha, simplesmente afundaria. Todo o capítulo 8 de Apocalipse trata de fenômenos acontecendo nos céus. E outras passagens reafirmam o mesmo. Ainda que Babilônia suba ao céu, e ainda que fortaleça o auge de sua força, ainda de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. E acontecerá naquele dia que o Senhor castigará o exército dos altos que estão nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Pois ele derruba os que habitam no alto. A cidade elevada, ele a rebaixa até o chão, ele a traz até o pó. E seguiu outro anjo, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição.